Meu nome é Jardel Oliveira, tenho 32 anos de idade, sou inscrito no canal, mas devo confessar que gosto de ouvir as histórias apenas como entretenimento. Nunca acreditei que os contos e relatos aqui apresentados fossem reais. Eu sempre achava que os contos eram obra de ficção, assim como um filme ou uma série. Em outubro deste ano de 2021, eu entrei de férias do trabalho. Aproveitei e viajei junto com a minha esposa Flávia e meus 3 filhos, Júlia, Lívia e Marcos, para visitar minha família que mora na cidade de Bom Jesus da Lapa, no estado da Bahia, pois já haviam se passado 5 anos desde a última vez que os encontrei pessoalmente. Meus avós maternos, João e Ana, são bem idosos, com 85 e 80 anos de idade respectivamente. E por isso, meus pais resolveram morar com eles em uma pequena fazenda, localizada na zona rural do município. No dia seguinte, após a minha chegada, por volta das 11h30 da manhã, eu estava na varanda de casa batendo um papo com meu pai, Silvano, meu irmão Jackson e o avô João, esperando a comida ficar pronta. Minha avó Ana, minha mãe Francina e a Flávia estavam na cozinha preparando o nosso almoço. Meus filhos brincavam em frente à casa, junto com os primos. Até aquele momento, a fazenda estava sem internet, mas o pessoal da empresa estavam consertando e conseguiram terminar o conserto naquela manhã. Enquanto a gente conversava, a internet voltou e o sininho da notificação do canal foi ativado. Então, peguei o celular e vi que tinha vídeo novo. Como eu sou fã do canal, falei: "Escuta isso aqui, é um vídeo de um canal que eu acompanho." Coloquei o vídeo e todos ficaram em silêncio acompanhando a história. Depois de uns 15 minutos, o relato terminou. Então, perguntei se eles acreditavam naquela história. Meu avô então me disse: "Hoje em dia o povo não acredita em mais nada. Perdeu a fé em Deus e o medo do diabo. Eu não sei se esse caos é verdade, mas eu vou te contar uma história e por essa luz que me ilumina, pode ter certeza que é verdade." Em seguida, ele começou a relatar sua experiência sobrenatural, e assim me contou meu avô. Já tem mais de 70 anos que o ocorrido aconteceu. Na época, eu era um rapazote, mas já estava noivo de sua avó. Eu morava aqui, nessa fazenda que herdei do meu pai, mas sua avó morava na casa de meu sogro, o seu Narciso, em uma fazenda que fica mais à frente, coisa de quase 1 hora de cavalo. Para encurtar o caminho, toda vez que eu ia na fazenda do seu Narciso, eu gostava de andar por uma estrada velha, que cortava as terras de um fazendeiro, chamado Raul Pontes, e com isso diminuía o caminho pela metade. O problema era que esse caminho tinha a fama de ser assombrado, e passava em frente de um cemitério antigo, e por isso todo mundo tinha cisma de andar à noite na estrada. Quando eu fiz 20 anos, meu pai fez uma festa, matou uma novilha para fazer um churrasco e chamou até o seu Martim sanfoneiro para fazer um arrastapé. Esse aniversário foi um dia de domingo, e nesse dia veio muita gente aqui para a fazenda. Seu Narciso também veio e trouxe toda a família, e ficou por aqui comemorando com a gente. Mas quando foi por volta das 4 horas da tarde, eles se despediram e voltaram para a casa dele. Mas Ana não queria voltar naquela hora, pois ainda era cedo e a festança do aniversário estava bem animada. Naquela época, os noivados eram bem diferentes. Intimidade só depois do casamento, e com muito custo a gente podia dar um cheiro. E não tinha esse negócio de moça dormir na casa do rapaz e nem do rapaz dormir na casa da moça. Em todo caso, eu pedi para meu pai, pedi para seu Narciso, para deixar Flávia ficar mais um pouco e que ele se responsabilizaria.
o pai de Flávia deixou ela ficar, mas com a condição de que antes das 9 horas ela chegasse em casa. Depois que eles foram embora, nós ficamos por aqui se divertindo, e quando a gente deu conta, já era quase 8 horas da noite. Então eu peguei meu cavalo e saí para levar tua avó até a fazenda dos pais dela. Na ida, eu fui pela rodagem certa, e antes das 9 horas, a gente chegou na fazenda. Depois que eu cheguei, não demorei quase nada, nem esquentei o lugar. Me despedi e voltei aqui para a fazenda, pois ainda estava acontecendo festa do meu aniversário. Na volta, eu fui pela estrada que passava nas terras do seu Raul, pois estava apressado. Quando eu passei em frente ao cemitério, olhei para dentro e vi o que parecia ser um menino, de mais ou menos uns 10 anos de idade, correndo lá dentro. Também escutei um grito horrível e parecia que alguma coisa estava vindo correndo pela estrada, logo atrás de mim. Nessa hora, eu coloquei o cavalo para correr e cheguei aqui em casa com o coração na mão, assombrado, pois com certeza o que eu vi não foi coisa desse mundo. Contei o caso para meus amigos que estavam na festa no meu aniversário, mas ninguém acreditou, e eles ainda fizeram chacota da minha cara. Mais tarde, por volta da meia-noite, quando quase todos já tinham ido embora, ficaram apenas 3 amigos que já estavam de fogo: Garrincha, Mané e Peroba. Como todo bêbado é rico e corajoso, eles resolveram ir até o cemitério velho para tirar a história limpo. Eu estava sóbrio e consegui convencê-los a desistir da ideia. Mas Mané falou que no outro dia, na hora da Ave Maria, ele vinha aqui em casa para a gente voltar no cemitério e tirar a história limpo. Imaginando que no dia seguinte eles já teriam esquecido esse caso, eu concordei com ele e combinei que estaria esperando por ele aqui em casa. Na segunda-feira, por volta das 5:30 da tarde, eu tinha acabado de chegar da roça e fui me lavar. O banheiro ficava do lado de fora da casa, e quando voltei do banho, encontrei meus 3 amigos na sala de casa conversando com minha mãe. Quando me viram, Mané foi logo dizendo: "Pra que você tomou banho? Esqueceu que a gente tem um compromisso? Vamos lá no cemitério velho. Quero ver essa assombração. Foi essa que você viu ontem." Minha mãe aconselhou a gente não fazer isso. Meu pai também chegou na sala e nos mandou desistir da ideia. Falou que era melhor não brincar com essas coisas. Mesmo meus pais nos aconselhando a não ir, a gente desobedeceu e foi. Cada um foi montado em um cavalo. Levamos uma lamparina, um facão e uma espingarda. Mesmo sabendo que fosse coisa de outro mundo, nossas armas não serviriam de nada, pois até hoje eu não conheço ninguém que matou uma assombração. Não demorou nem meia hora depois que a gente saiu, chegamos em frente ao cemitério velho. Já era noite e a escuridão tomava conta do lugar. Até a lua estava escondida entre as nuvens. Descemos dos cavalos, olhamos bem para dentro do portão do cemitério. Era uma porteira antiga, mas estava trancada com uma corrente. O único jeito de entrar era pular o muro, e assim fizemos. Passamos sobre o muro baixo de pedras que ainda resistia ao tempo. Começamos a andar lá por dentro, entre as ruínas da sepultura, iluminando o ambiente com nossas lamparinas. De repente, alguma coisa na estrada gritou e espantou os cavalos, que saíram disparada na direção da fazenda. A gente estava no mato sem cachorro, e os valentões começaram a se tremer de medo, e falaram que era melhor a gente ir embora. Na hora eu disse: Não corre não, vamos descobrir se tem alguma coisa aqui. Não era isso que vocês queriam? Já que estamos aqui, vamos descobrir que assombração é essa." Mas quando olhei, Mané e Peroba já tinham saltado o muro e saíram correndo de volta para a fazenda. Nem demorou 1 minuto, eu e Garrincha escutamos o grito dos dois
Valha-me Nossa Senhora! Corrimos para a estrada para ver o que aconteceu, e quando olhamos, os dois estavam voltando desesperados, brancos que nem folha de papel, e tremendo igual vara verde. E foram logo dizendo que na beira da estrada tinha uma mulher parada, com os olhos de fogo e que media mais de 2 metros de altura. Ficamos sem saber se acreditávamos ou não, pois poderia ser uma brincadeira deles. Então, de repente, ouvimos um psiu dentro do cemitério, e quando olhamos, tinha um menino em cima de uma sepultura velha. Ele falou com a gente: "Corre, fica aí não, ela vai pegar vocês." A gente sabia que aquele menino não era desse mundo, mas pelo menos parecia querer nos ajudar. Então a gente perguntou: "Quem é você, menino?" Então ele disse: "Não importa quem eu sou, mas se quiser salvar suas vidas, entrem aqui." A gente entrou no cemitério e o menino nos levou para o fundo e disse: "Aqui ela não entra. Fica calado que daqui a pouco ela passa aí na frente e vai até o mata-burro. E quando ela passar, vocês podem ir embora." Eu não tive coragem de falar nada, mas Peroba, gaguejando, perguntou quem era aquela mulher. Então o menino disse: "É uma assombração que fica vagando nessa parte da estrada e atormentando os viajantes que passam por aqui. Ela não tem descanso, pois em vida foi muito maldosa e não se arrependeu das maldades. Não é bom andar por essas estradas à noite." Depois que ele falou isso, escutamos um barulho na estrada, e quando olhamos para a estrada, estava bem ali na nossa frente aquela coisa, e da boca dela saía uma linguagem que ninguém entendia e os olhos eram brasas vivas. Ela parou, olhou para dentro do cemitério e seguiu pela estrada, e depois de uns minutos a gente não escutava mais o barulho. Quando olhei para o lado, o menino também havia sumido. A gente saiu correndo, e mais à frente encontramos os cavalos amarrados na beira da estrada, em um pé de chorão. A gente montou nos cavalos e chegamos aqui em casa apavorados, e falamos para os meus pais o ocorrido. Eles falaram que avisaram que não era para a gente ir. No outro dia, pela manhã, meu pai me chamou e a gente foi até lá. Andamos por dentro do cemitério e encontramos uma sepultura de um menino, chamado Josué Brandão. E pela data do nascimento e da morte, ele faleceu com 12 anos de idade. Eu comentei com o seu Narciso sobre o ocorrido. Ele disse se lembrar de um menino com esse nome que tinha morrido de sarampo, alguns anos atrás. Eu investiguei e descobri que o menino ainda tinha os parentes vivos, uma irmã que eu conhecia e fui até a casa dela. Eu fui direto no assunto. Falei que tinha visto o irmão dela e perguntei se ela tinha algum retrato dele. Ela disse que não. A gente conversou um pouco e ela me disse que ele morreu quando ela era pequena. Tinha apenas 9 anos de idade, mas lembrava bem como ele era. Ela me descreveu fisicamente como era a aparência do irmão, e pela descrição, deveria sim ser o menino do cemitério. Depois disso, eu comprei um bote de velas e acendi na sepultura do menino, e rezei, agradecendo a ajuda, pois se não fosse ele, a gente poderia ter morrido naquela noite. Depois que meu avô me contou essa história, eu comecei a assistir os vídeos com um olhar diferente, e hoje acredito que alguns relatos aqui do canal podem sim ser verdadeiros, mas sinceramente espero nunca ver o que a ciência não pode explicar. Obrigado, uma boa noite.